O relógio da igreja matriz, um gigante de ferro forjado que dominava a paisagem bucólica da vila do Passo Fundo, marcava exatamente 18h15. Naquele instante preciso, o silêncio que abraçava o vilarejo, um silêncio denso e quase palpável da tardinha de junho, foi brutalmente rasgado por um som seco. Um baque abafado, engolido quase que imediatamente pelo rugido incessante das águas do rio que serpenteava furioso sob a velha Ponte dos Suspiros. Eu estava ali, a poucos metros, documentando a trezena de Santo Antônio, e juro que senti um arrepio na espinha. Foi então que meus olhos capturaram algo improvável. Flutuando brevemente na superfície escura e revolta do rio, como um náufrago de fé, surgiu um terço de contas de madeira rústica, polidas pelo tempo e pela oração. Por um segundo ele dançou, um ponto de luz e esperança em meio ao caos borbulhante, antes de ser puxado sem piedade pela correnteza caudalosa, desaparecendo nas profundezas geladas. Naquele momento, eu soube. Aquele terço pertencia a Dona Rosa. E aqui, minha gente, começa a parte que desafia qualquer lógica. Dona Rosa, uma mulher de 70 anos, frágil, que mal se equilibrava em terra firme e que jamais em toda a sua vida havia sequer molhado os pés em águas profundas, muito menos sabia nadar. Como, eu pergunto, como alguém nessas condições poderia sobreviver a uma queda de mais de 20 metros de altura, despencando de uma ponte traiçoeira, direto para as águas escuras e geladas do Rio do Peixe, um rio que, dizem os mais antigos, guarda segredos sinistros em suas profundezas? Parecia o fim, mas era apenas o começo de algo que mudaria a Vila do Passo Fundo para sempre. Minha experiência como cronista investigativo de milagres e crimes inexplicáveis no interior do Brasil me ensinou a sempre buscar a verdade por trás do véu. E a verdade aqui é que esta não é apenas a crônica de um ato hediondo, um crime de ambição e crueldade. Não. Este é o relato de um acerto de contas, um pagamento divino que se manifestaria de formas que nem mesmo o sargento Oliveira, com todo o seu ceticismo e sua farda impecável, poderia prever. Segura esse detalhe, porque ele é a chave para o que vem a seguir. A Ponte dos Suspiros, naquela tarde, estava envolta numa névoa fina, quase fantasmagórica, que parecia subir do rio como um presságio. A umidade pesava no ar, e o cheiro de terra molhada se misturava a algo que me intrigava profundamente. Um aroma inconfundível de lírios frescos. Lírios. Em um lugar onde a vegetação era rasteira e as flores eram raras, especialmente às margens daquele rio hostil, o perfume de lírios era um enigma, um sinal de que algo além da compreensão humana estava prestes a se desenrolar, a se revelar para nós, meros mortais. Aquele cheiro tão incongruente era uma pista, uma promessa de que o que aconteceu ali não se encaixava em nenhuma explicação natural. E a cada segundo que passava, o mistério se aprofundava. Aquele cheiro tão incongruente com a margem do rio era o primeiro sinal de que a lógica humana não seria suficiente para desvendar o que se passava na Vila do Passo Fundo. Para entender a dimensão daquela tragédia iminente, precisamos recuar alguns dias, mergulhar nas águas turvas da ambição e da fé cega que corriam sob a aparente calmaria daquele vilarejo. Era início de junho, e a trezena de Santo Antônio embalava a rotina, um tempo de devoção e solidariedade que Dona Rosa levava a sério. Ela, a viúva de 70 anos, tinha uma missão: alimentar os famintos com o pão de Santo Antônio. Todas as manhãs, antes mesmo do galo cantar às 5h30, o cheiro adocicado de fermento e farinha já invadia sua pequena cozinha. O calor do forno, misturado ao vapor que subia das panelas, preenchia o ambiente, enquanto a luz fraca da lâmpada amarelada iluminava suas mãos calejadas, amassando a massa. Para Dona Rosa, cada pão não era apenas alimento, mas uma oração moldada, uma promessa de esperança para os mais necessitados da Vila do Passo Fundo. Ela fazia isso há mais de 30 anos, desde que seu marido falecera, um legado de caridade que a mantinha viva, uma chama que parecia inextinguível. Mas nem todos viam a fé com os mesmos olhos. Ricardo, seu único filho, enxergava na devoção da mãe apenas um estorvo. Para ele,
O tempo gasto na cozinha e os poucos trocados investidos em farinha e fermento eram um desperdício. Ricardo via as terras da família, mais de 20 hectares de solo fértil, não como um patrimônio a ser cultivado, mas como uma mina de ouro inexplorada, um trunfo para seus próprios planos de uma vida mais fácil e luxuosa. Ele sonhava com a vida na capital, longe da poeira e da rotina pacata da vila, mas seus sonhos eram financiados por uma realidade bem mais sombria. Ricardo tinha um problema. Um problema de jogo, que começou com apostas inofensivas em rinhas de galo e se transformou num vício avassalador, corroendo suas finanças e sua moral. Em menos de um ano, ele acumulou uma dívida que beirava os 50 mil reais, um valor impensável para os padrões da Vila do Passo Fundo, onde a vida seguia um ritmo mais lento e os bens eram conquistados com suor. Os agiotas, figuras sombrias que se moviam nas sombras do vilarejo, já não batiam à sua porta com avisos velados. Agora, as ameaças eram diretas, sussurradas em esquinas escuras, com prazos apertados e consequências dolorosas que Ricardo conhecia bem. Naquela terça-feira, a voz do agiota, um homem conhecido apenas como o Barão, soou como um trovão ao telefone. Você tem até o fim da semana, Ricardo. Ou paga, ou sua dívida será cobrada em carne. O sangue gelou nas veias de Ricardo. Ele sabia que o barão não blefava, pois já vira outros devedores desaparecerem ou voltarem com marcas indeléveis. O desespero apertou seu peito, uma sensação de asfixia que o impulsionou a pensar o impensável, a cruzar uma linha que jamais imaginou. A herança da mãe, as terras, era a única saída, e Dona Rosa, em sua inocência e fé, era o único obstáculo. Foi então que a ideia começou a germinar em sua mente, fria e calculista, como a pedra da Ponte dos Suspiros. A trezena de Santo Antônio oferecia uma oportunidade singular. A procissão noturna que atravessaria a ponte na sexta-feira, dia 13 de junho, seria o cenário perfeito. Centenas de pessoas, a escuridão da noite, o barulho caudaloso do rio que engolia qualquer som, encobrindo um grito, um baque, um acidente. Ninguém suspeitaria, ninguém faria perguntas que ele não pudesse responder. Ele observava a mãe sentada na varanda, costurando um pequeno remendo na batina do padre Bento, com um sorriso sereno no rosto, alheia à tempestade que se formava. A cena, para qualquer um, era de paz e afeto. Para Ricardo, era a imagem de sua prisão, a representação viva de tudo que o impedia de alcançar a liberdade que tanto almejava. Ele sentia o cheiro doce de café coado que vinha da cozinha e o leve perfume de alfazema que Dona Rosa sempre usava. Mas nada disso abrandava o nó em seu estômago. A cada dia, a pressão dos agiotas aumentava e a imagem da mãe se transformava de protetora em empecilho, um peso insuportável. Na noite seguinte, Ricardo se aproximou de Dona Rosa, um sorriso forçado nos lábios, uma performance que escondeu a malícia em seus olhos. Mãe, a senhora já está pronta para a procissão de sexta? O padre Bento me pediu para ajudar a organizar um trecho na ponte. Queria que a senhora fosse comigo para garantir que tudo corra bem. Dona Rosa, com a simplicidade de quem confia cegamente, apenas assentiu, os olhos brilhando de alegria. Claro, meu filho, será uma honra. Ela não via a armadilha. Ela via apenas o convite do filho para compartilhar um momento de fé, um gesto de carinho que a aquecia o coração e reforçava sua crença na bondade. Se isso fez sentido até aqui, se inscreve. A próxima parte não dá para perder. Ricardo sentiu um arrepio, uma mistura de culpa e alívio, um gosto amargo na boca. O plano estava em andamento. Naquela quarta-feira, ele passou horas na Ponte dos Suspiros, examinando cada detalhe. A mureta baixa, a correnteza forte lá embaixo, a pouca iluminação que mal alcançava o centro da estrutura. Ele sabia que a procissão passaria por volta das 21h, quando a escuridão seria quase total, um manto perfeito para seu crime. O vento frio que soprava do rio naquele fim de tarde parecia sussurrar seu nome, e o som das águas, que antes o acalmava, agora soava como um presságio, uma contagem regressiva para o ato hediondo. Ele imaginava o empurrão rápido, decisivo, e o silêncio que se seguiria, abafado pelo rio,
levando consigo o último resquício de sua humanidade. A imagem de Dona Rosa, com seu terço na mão, sorrindo para a procissão, estava gravada na mente de Ricardo. Ela não teria medo. Ela confiaria em seu filho até o último instante. E essa confiança era a arma mais potente que Ricardo tinha, a mais cruel. Ele sabia que não haveria testemunhas, apenas a escuridão e o rio. Parecia o plano perfeito, infalível. Um caminho sem volta para a riqueza. Mas o destino, ou talvez algo muito maior, já começava a tecer seus próprios fios, e a teia que se formava estava longe de ser a que Ricardo imaginava. A escuridão que se arrastou pesada sobre a vila do Passo Fundo parecia ser uma cúmplice silenciosa daquele plano nefário. Ricardo, com os nervos à flor da pele, mas a mente fria como pedra, esperou o momento exato em que o relógio da igreja matriz batesse às 22 horas, para que o vilarejo estivesse em seu sono mais profundo. Ele sabia que cada passo, cada sombra, seria um aliado. Dona Rosa, alheia à tempestade que se formava, vestiu seu melhor xale de lã, segurando a vela de cera de abelha que ardia com uma chama teimosa, pronta para sua oração noturna na Ponte dos Suspiros. Eu, que acompanho essas histórias há anos, posso atestar que o destino muitas vezes nos envia sinais. Pequenas rachaduras na fachada da normalidade, avisos sussurrados que a ganância e a cegueira insistem em ignorar. Naquela noite, sob um céu sem estrelas, enquanto mãe e filho seguiam pela trilha de terra batida que levava à ponte, os primeiros presságios começaram a se manifestar. Foi então que, no meio do caminho, em um trecho particularmente ermo, uma figura minúscula surgiu da penumbra. Era um menino, não mais de 5 anos, com olhos grandes e escuros, que parecia ter vindo do nada. Ele não disse uma palavra, apenas apontou para a ponte à frente com um dedo pequeno, mas firme, e murmurou, com uma voz infantil que soava estranhamente grave: "O caminho está perigoso, Dona Rosa. Volte para casa." Ricardo sentiu um arrepio na espinha, mas o atribuiu ao vento frio. Ele puxou a mãe pelo braço, apressando o passo, e disparou. "Ora, menino, não diga bobagens. É só a escuridão da noite. Volte para seus pais." O garoto, no entanto, não se moveu. Apenas observou os dois se afastarem, seus olhos fixos na vela de Dona Rosa. De repente, o céu, que já estava escuro, pareceu se fechar ainda mais, como se uma cortina pesada fosse puxada. Uma nuvem negra, vinda do nada, engoliu a pouca luz que ainda restava das estrelas distantes. A temperatura caiu uns bons 5 graus em questão de segundos, e um cheiro de terra molhada e mofo, típico de tempestades iminentes, invadiu o ar. Dona Rosa estremeceu, abraçando-se ao xale. "Ricardo, meu filho, não é um bom sinal. Parece que vai chover forte. Não seria melhor voltarmos?" Mas Ricardo, com o coração já endurecido pelo plano, mal a ouviu. "Que nada, mãe. É só um tempo virando. Rapidinho a gente chega lá, faz sua oração e volta. Não vamos perder a viagem por causa de uma nuvem boba." A ideia de que o rio pudesse subir e dificultar a limpeza do corpo, caso chovesse, acelerou ainda mais seus passos. Aquele homem estava cego. Exatamente no ponto onde a trilha se estreitava, a brisa que vinha do rio se tornou um vento forte, quase um sopro gelado. A chama da vela de Dona Rosa, que antes tremulava suavemente, dançava agora com violência, ameaçando apagar a qualquer instante. Ricardo esperava que ela se extinguisse, dando-lhe mais um motivo para apressar a mãe. Mas, para seu espanto e irritação, a chama se recusava a morrer. Por mais que o vento soprasse, ela se contorcia, diminuía, mas voltava a crescer, resistindo bravamente, como um coração que se recusava a desistir. Ricardo sentiu um calafrio diferente, um tipo de medo irracional que a ambição rapidamente abafou. Ele precisava terminar aquilo. Se essa história te alcança, inscreva-se agora. O que vem a seguir é a virada. Os 3 avisos, claros como a água do rio em dias de sol, foram ignorados, varridos para debaixo do tapete da ganância. Ricardo não via presságios, apenas obstáculos menores em seu caminho para a fortuna. A ponte, uma estrutura antiga de pedras musgosas e madeira rangente, erguia-se à frente, uma silhueta sombria contra o céu fechado.
Quando alcançaram o meio, o barulho do rio correndo lá embaixo, caudaloso e impiedoso, preencheu o silêncio tenso da noite. Dona Rosa, com a fé inabalável que a caracterizava, ergueu a vela, a chama ainda teimosa, e começou a recitar suas preces a Santo Antônio. Ricardo, com um sorriso forçado, interrompeu-a. Mãe, olhe, a lua está tentando aparecer. Veja como ela se reflete na água lá embaixo. Que coisa linda, não é? Ele a conduziu delicadamente até a beirada da ponte, onde a mureta de pedra era a mais baixa. Dona Rosa, inocente, inclinou-se ligeiramente para tentar vislumbrar o reflexo prateado, que na verdade não existia, encoberto pelas nuvens e pela escuridão total. Foi no exato instante em que ela se inclinou que Ricardo agiu. Suas mãos frias e pesadas tocaram as costas miúdas da mãe. A textura áspera do chale de lã, o calor frágil do corpo da idosa. O cheiro de mofo do rio e de terra úmida se misturou ao perfume adocicado da cera da vela. Com um impulso forte e repentino, ele a empurrou. Um grito abafado, um som que parecia rasgar a noite, foi cortado pela queda. O vácuo que se seguiu pareceu durar uma eternidade, antes que um baque surdo, quase inaudível, fosse engolido pelo murmúrio constante das águas. Ricardo não olhou para trás. Não havia um pingo de arrependimento em seus olhos, apenas o reflexo distorcido de cifrões. O trabalho estava feito. O rio, ele acreditava, se encarregaria de apagar qualquer vestígio, e sua fortuna estaria garantida. A herança, antes tão distante, agora aparecia ao alcance de suas mãos. Ele virou as costas para a Ponte dos Suspiros, deixando para trás o eco de um crime e o silêncio de uma traição que ele julgava perfeita. Mas o que ele não sabia, o que ele jamais poderia imaginar, era que o rio naquela noite não seria seu cúmplice. Ele seria, na verdade, a primeira testemunha de um milagre que reescreveria seu destino, de uma forma que desafiava toda a lógica humana, e que começaria a se desenrolar nos próximos segundos. A escuridão, que se arrastou pesada sobre a vila do Passo Fundo, parecia ser uma cúmplice silenciosa, mas eu já sabia que ela guardava segredos que logo viriam à tona. Ricardo, respirando ofegante, correu de volta para a vila, o coração batendo como um tambor descompassado, não pela culpa, mas pelo medo de ser descoberto. Ele precisava ser o primeiro a gritar. Precisava plantar a semente da mentira antes que qualquer outra verdade pudesse brotar. Exatamente às 01:17 da madrugada, ele irrompeu na praça principal, com os cabelos desgrenhados e as roupas sujas, simulando um desespero que parecia real demais para ser questionado. Minha mãe, Dona Rosa, ela caiu da ponte, escorregou, eu tentei segurar, mas ela se foi. A voz dele, embargada por um choro seco e ensaiado, ecoou no silêncio da noite, acordando os poucos moradores que ainda dormiam. Em poucos minutos, a praça estava cheia de rostos sonolentos e confusos, alguns já com lanternas nas mãos. O padre Bento, acordado pelo alvoroço, saiu da igreja matriz, o rosto marcado pela preocupação. Ele conhecia Dona Rosa, a devoção dela, a fragilidade dela, e conhecia Ricardo, o brilho frio em seus olhos. O sargento Oliveira, um homem de 40 e poucos anos, com a experiência de décadas de casos na região, chegou em sua viatura velha, um Palio Weekend que já tinha rodado mais de 300.000 quilômetros pelas estradas de terra. Ele ouviu a versão de Ricardo com uma calma estudada, os olhos fixos no rapaz, buscando qualquer tremor, qualquer desvio. Escorregou, Ricardo, na Ponte dos Suspiros, com a barra de proteção nova que a prefeitura instalou no mês passado? O tom do sargento era neutro, mas a pergunta pairava no ar, pesada. Ricardo gaguejou. Sim, sargento. Ela estava tão fraca, tão distraída com a noite, a escuridão. Ele tentava justificar, mas cada palavra parecia uma ponta solta em sua narrativa. A busca começou de imediato. Equipes de voluntários, alguns pescadores experientes e o próprio sargento Oliveira desceram as margens do rio, iluminando a água escura com potentes lanternas. A correnteza do rio do Passo Fundo era conhecida por ser traiçoeira, arrastando tudo o que caía em suas águas por quilômetros.
A expectativa era encontrar o corpo de Dona Rosa em algum ponto rio abaixo, talvez a uns 2 ou 3 quilômetros da ponte, onde as águas se acalmavam um pouco. As horas se arrastavam. Cada minuto uma eternidade de angústia para a comunidade e de pavor crescente para Ricardo. Ele se mantinha próximo ao sargento, oferecendo ajuda, mas seus olhos inquietos varriam a escuridão, buscando algo que ele esperava não encontrar. Passaram-se 3 horas. O sol começava a desenhar as primeiras pinceladas de luz no horizonte leste, revelando a névoa fria que subia do rio. O cheiro de terra molhada e mato úmido pairava no ar. A temperatura beirava os 15 graus Celsius, mas o corpo de Dona Rosa não aparecia. Nenhuma pista, nenhum sinal, nada. O sargento Oliveira, com a testa franzida, já sentia um nó no estômago. Isso não era normal. Um corpo naquelas condições, com a correnteza daquela noite, deveria ter sido levado e encalhado em algum lugar. A ausência era, por si só, uma presença inquietante. Foi então que, exatamente às 04h38, uma voz rouca surgiu da margem oposta do rio, vinda de um casebre isolado. Era Zé Pescador, um velho conhecido da vila que vivia à beira-rio há mais de 70 anos. Ele andava devagar, apoiado em uma vara de bambu, e seus olhos, acostumados à penumbra, haviam visto algo que desafiava a razão. Sargento! Sargento Oliveira! Eu vi com esses meus olhos. Zé Pescador apontava para um trecho de pedras lisas e molhadas, um local de difícil acesso, uns 500 metros abaixo da ponte. Um moço, de hábito marrom, carregando uma senhora. Ele andava sobre as pedras como se fossem secas, não escorregava. Sumiu no meio do mato, sentido à igreja. O sargento, que só acreditava no que via e tocava, sentiu um arrepio na espinha. Um jovem de hábito marrom, carregando uma senhora, naquela escuridão em um terreno tão traiçoeiro? Era uma impossibilidade física. Ele olhou para Ricardo, que estava pálido como um fantasma, os olhos arregalados, o suor frio escorrendo pela testa. A história de Ricardo, que já era frágil, desmoronava sob o peso daquele relato. Ricardo, me explica isso. Sua mãe escorregou e caiu. Ninguém a socorreu. Mas agora, o Zé Pescador, um homem que não bebe há 20 anos, jura ter visto alguém a carregando. E que direção ele tomou? O sargento apontou para o caminho que levava à igreja matriz. Ricardo tentou se recompor. Não, sargento. O Zé Pescador deve estar delirando. Ele já não enxerga direito. Ninguém estava lá. Eu estava sozinho. Mas a convicção em sua voz havia sumido, substituída por um desespero palpável. A luz das lanternas de busca agora se voltava para ele, expondo suas contradições. A promessa de uma herança fácil e rápida se transformava em um pesadelo público, e a vila do Passo Fundo começava a sentir o prenúncio de uma virada que ninguém esperava. Se essa história te alcança, inscreva-se agora. O que vem a seguir é a virada. A notícia do avistamento de Zé Pescador se espalhou como fogo na palha seca. Enquanto a equipe do sargento Oliveira se deslocava para o local apontado pelo pescador, uma pequena multidão já se aglomerava em frente à igreja matriz de Santo Antônio. Um burburinho ansioso preenchia o ar, misturando o cheiro de incenso que escapava das portas entreabertas com o odor terroso da madrugada. Dentro da igreja, uma luz quente e âmbar irradiava dos lampiões, iluminando os semblantes atônitos de algumas beatas que velavam. Exatamente às 05h12, o padre Bento abriu as portas da sacristia, e o que se revelou ali fez com que o ar fosse sugado dos pulmões de todos. Sentada em um banco de madeira, enrolada em um cobertor quente, estava Dona Rosa, viva. Seus olhos, antes marejados e cheios de dor, agora brilhavam com uma luz serena, quase extasiada. Um leve vapor subia de suas roupas úmidas e o aroma adocicado de ervas medicinais preenchia o ambiente, misturando-se com o cheiro de cera de vela derretida. Ela estava pálida, mas inteira. Ricardo, que havia sido trazido à força até a igreja pelos voluntários, cambaleou para trás, os joelhos fraquejando. Seus olhos encontraram os de sua mãe, e ali, no olhar dela, não havia ódio, mas uma tristeza profunda,
e um perdão que ele não merecia. Mãe? A palavra escapou de seus lábios como um sussurro incrédulo. Dona Rosa, com a voz ainda fraca, começou a relatar o que havia acontecido na ponte. Ela descreveu a sensação de ser empurrada, o frio cortante do ar, a queda vertiginosa, a água gelada abraçando-a, e então a luz. Uma luz dourada, meu filho, e um jovem com um hábito marrom me segurou. Ele não andou sobre a água, mas me levou pelas pedras, como se elas fossem degraus firmes. Ele me trouxe até a porta da igreja e me entregou ao Padre Bento. E sumiu. A comunidade inteira testemunhou a confissão de Dona Rosa. O sargento Oliveira, que acabara de entrar na igreja, ouviu cada palavra, seu ceticismo ruindo diante da evidência irrefutável. Ele olhou para Dona Rosa, depois para Ricardo, que estava agora ajoelhado, não em arrependimento, mas em choque e desespero. O rosto dele, antes marcado por uma dissimulação calculada, agora mostrava a nudez de sua culpa. A temperatura na igreja parecia cair alguns graus, um frio que não vinha do ar, mas da revelação do mal. No silêncio que se seguiu, quebrado apenas pelo choro contido de algumas mulheres, o sargento Oliveira se aproximou de Ricardo. Ricardo, eu te prendo em nome da lei. Tentativa de homicídio, meu filho. Não há como negar o que Dona Rosa disse, o que o Zé Pescador viu e o que seus olhos agora entregam. As algemas tilintaram, um som seco e final enquanto ele era levantado e conduzido para fora da igreja, sob os olhares de condenação de toda a vila. A decisão pública estava tomada, e a consequência visível era a prisão de um filho que tentou tirar a vida da própria mãe. O sargento Oliveira, um homem de leis e fatos, um cético por natureza, mais tarde, em seu relatório oficial, registrou o ocorrido com uma honestidade que beirava o inusitado. Ele descreveu a ausência do corpo, o testemunho de Zé Pescador e o aparecimento de Dona Rosa na igreja matriz. Ele não usou a palavra milagre, mas a frase intervenção inexplicável que salvou a vida da vítima foi o mais próximo que ele chegou de reconhecer o sobrenatural. O Padre Bento, por sua vez, nunca duvidou. Para ele, o jovem de hábito marrom era a manifestação de Santo Antônio, padroeiro da vila, que não abandonaria uma de suas filhas mais devotas. Ele descreveu a sensação de ter recebido Dona Rosa nos braços, ainda úmida e em choque, diretamente da entrada da igreja, sem que ninguém a tivesse trazido visivelmente. Era como se ela tivesse sido teletransportada. Semanas depois, Ricardo foi julgado e condenado. Ele recebeu uma pena de 18 anos de prisão, cumprindo-a em uma penitenciária a quase 300 quilômetros da vila do Passo Fundo. Dona Rosa, com a resiliência dos justos, recuperou-se plenamente. Ela vendeu parte de suas terras para criar um centro de acolhimento para idosos carentes, um lugar que ela chamou de Lar Santo Antônio. A história dela, contada e recontada, transformou a Ponte dos Suspiros não mais em um lugar de tragédia, mas de fé e esperança. Um lembrete de que a justiça divina, por vezes, se manifesta de formas que desafiam toda a compreensão humana. O caso de Dona Rosa e Ricardo ecoou por anos na região. Uma lenda viva que falava da ganância e da redenção, do perdão e do milagre. E eu, como cronista desses eventos, só posso dizer: se você sente que a fé pode mover montanhas e que a justiça encontra seu caminho mesmo nas águas mais profundas, então reflita sobre o que você faria diante de um milagre. Sua decisão, como a de Ricardo, pode reescrever seu próprio destino.